hora que precisa, Aê, né? agora, Aí eu, hoje você foi mais rápido que o The Flash. opa, de vez em quando a gente consegue, né? E, e aí, então, a gente vai terminar a discussão de deriva genética na aula de hoje, certo? Eu acho que a gente consegue terminar essa discussão até antes das 9, certo? Então, a atividade síncrona de hoje a gente vai tocar mais ou menos até as 9 horas, beleza? Que a gente vai terminar a discussão de deriva genética. O módulo 2 ele se encerra dia 18 de maio, então vocês têm até 18 de maio para finalizar as postagens, ok? E semana que vem nós temos atividade síncrona de novo, porque aí a gente vai fazer a introdução do módulo 3, tá bom? Nós estamos andando rápido, né, gente? Nossa Praticamente, senhora, o ano tá voando, nossa, professor. a gente está quase chegando na metade da disciplina, vocês têm noção? Meu Deus do céu. Gente, nossa, dá Parece que um. foi ontem que nós começamos o curso. Pois é, não, mas ótimo. E aí vocês vão postar até dia 18 e eu vou tentar Sim, corrigir no máximo até dia 19, tá? Tudo que vocês postarem, para a gente poder fazer uma discussão do módulo 2 e finalizar, certo? tá. Mas ótimo, então hoje a gente vai continuar a discussão de deriva. Deixa eu só abrir aqui. Semana passada a gente parou bem na parte que nós íamos discutir as consequências da deriva genética, né? Aí eu tinha até É, comentado com bem, vocês isso. Como é. estava muito, já eram 10 horas, eu falei, aí essa parte que a gente vai falar da questão da depressão endogâmica, depressão exogâmica, né? Perda de alelos. Eu achei melhor a gente começar a aula essa semana. A gente estava dentro do prazo, então está tudo muito tranquilo. Por isso que eu resolvi não apressar muito, não. Senão a gente acaba tendo aquele monte de informação numa aula só, e aí parece que é, porque a questão da aula não é só a gente trazer aquele monte de conteúdo, né? É importante que vocês entendam, que vocês tenham um tempo também para metabolizar isso, né? Então, vai ficar tranquilo. A gente está bem dentro do cronograma, tá? Eu consultei o cronograma para ver se estava alguma coisa atrasada. Na verdade, está bem tranquilo. Até comecei deriva genética uma aula antes, tá? Porque no meu cronograma, que tem no plano de ensino, a previsão é que a gente fosse discutir deriva genética hoje. Então, a gente está até relativamente adiantado, né? Muito bom. Então, vou discutir essas questões, porque é o seguinte, pessoal, vamos pensar em relação à deriva genética. Só relembrando, a deriva genética é um processo evolutivo no qual a variação genética ela é mantida ou perdida de forma aleatória, certo? Não tem uma relação com adaptabilidade. Então, o fato de um indivíduo ter um determinado gene, se a evolução por deriva, não significa que aquele gene ele vai ser necessariamente mantido. Também não significa que ele vai ser necessariamente eliminado. Obviamente que por exemplo, se for um gene em alta frequência, a gente espera que seja mais provável que ele se mantenha. Se for um gene em menor frequência, é mais provável que ele seja eliminado. Certo? Laura, a gente vai discutir o efeito do fundador. Eu acho que a gente discutiu na outra semana, não foi? Ou eu não discuti efeito. Eu discuti o efeito fundador. Lembra que eu falei dos leões de Ongororo? Mas se você tiver você tem alguma Eu dúvida? lembro. Não, Lembra? porque Que é o. eu, a Miriam e a Jessicane, a gente estava discutindo o gráfico da questão 3 mais cedo, e elas Certo, estavam em dúvida para na hora de colocar as etapas, certo. para Porque poder responder a questão. ali eu preciso, na verdade, até reformular aquela questão para os semestre que vem, porque é o seguinte, dá a entender, por causa como tem aquele modelo dos índios, né, na verdade que ela é uma situação que seria atual, né, é uma questão que a gente tem que passar aqui, pensar que essas populações passaram, né, pelo processo de gargalo, por isso que a variabilidade genética caiu. Na verdade, a gente não tem a etapa posterior, que é a retomada da variabilidade, né? Aquele exemplo lá dos índices, ele chega só até a parte que o gráfico ele faz uma. Deixa eu pegar uma lousinha aqui, peraí, só um minutinho. Tá, pera só um minutinho que eu já lembro de tal. Bom, naquele gráfico lá do efeito do. Nossa, aqui não, isso aqui é permanente. Espera só. Peguei errado.
Naquele gráfico lá do efeito fundador, a gente tem uma situação mais ou menos parecida com essa aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Peraí. Ver como que a gente adapta aqui. Você tem aqui, né, no eixo Y. Aqui no eixo Y você tem a variação genética, né, a variabilidade genética, e no eixo X vocês têm o tempo, certo? Tem um gráfico, né, um plano cartesiano, tempo por variabilidade genética. E aí a situação, né, a curva, ela faz mais ou menos esse formato aqui, certo? Então, vamos pensar a questão lá dos tipos sanguíneos, né, que é a variabilidade genética sendo analisada. Existem 4 tipos sanguíneos, certo? Tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O, certo? Eu sei que fica espelhado, mas acho que dá para vocês entenderem aqui, né? Então, a população original, ela tinha esses 4 tipos aqui. Ah, como que eu faço para abrir a câmera? Como que faz para abrir, gente? A câmera minha não tá aberta? Não. Gente, mas para mim ela tá aberta. Peraí. Ué. E agora? Aí, agora foi. Nossa, Agora tá. mas para mim estava aberta, mas bom, agora. Então, vocês têm se. Então, imagina essa situação que é a situação inicial, certo? Então, a variabilidade genética é alta. Então, o que que aconteceu? Durante as migrações humanas, é, essa variabilidade aqui, ela foi sendo perdida, de forma que, por exemplo, pode ser que desse grupo aqui que tinha A, B e O, tenham migrado somente indivíduos B e O, certo? Então, aqui nesse Uhum. momento, seria a situação inicial da população, que tem os 4 tipos sanguíneos. Nesse segundo momento é quando tem o evento de deriva, que é provocado pela ação, né, principalmente, né, desse erro de amostragem. Então, ao invés de ter sido amostradas as 4 variantes, foram mostradas somente 2, certo? Uhum. Aí, o que vai acontecer aqui? À medida que essas populações vão chegando, né, nas Américas, há uma tendência do tamanho populacional ser drasticamente reduzido, né? Que a gente chama isso de efeito gargalo. Então, imagina que, em virtude de pressão de seleção e também até por eventos de deriva genética, o grupo populacional que sobreviva só tem o tipo O, certo? E aí o tipo B foi perdido. Então, aqui nesse momento, a gente tem o que a gente chama de efeito gargalo. Aí, o que que a gente espera que aconteça depois, né? Aqui, à medida que o tempo for passando, pode ser que novos indivíduos, né, por fluxo gênico vão chegando nessa população, mutações novas ocorram. Então, a gente espera que no futuro haja um restabelecimento, né, desses 4 tipos sanguíneos ou até de tipos sanguíneos novos, mas não é o caso, tá? Porque o tempo teria que ser maior. Mas acontece que as populações indígenas, como o fluxo gênico é baixo, ainda não chegou nesse estado aqui de recuperação da variabilidade genética, Certo. certo? Aí eu precisaria corrigir isso lá, ou usar um outro exemplo, sabe? Uhum. Mas ficou claro a questão, gente? Como que a gente conseguiria explicar a partir lá da frequência, né, do tipo O nas populações indígenas, o que deve ter acontecido? Ah, não, então deu, agora deu. Agora deu Ficou pra mais entender. claro? Se vocês Aham. continuarem com a dúvida, pode mandar lá no WhatsApp, pode perguntar aqui na aula, tá, gente? Não tem problema não. Eu até vou deixar essa lousinha aqui, porque se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu acho que ficou mais clara a explicação assim, né? Eu só preciso achar onde eu pus o apagador, mas. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui.
Bom, aí retornando aqui, vou deixar a luz aqui de lado, e aí, se precisar, a gente usar ela aqui de novo. Tá aparecendo o slide para vocês, pessoal? Sim. Perfeito. Então, a gente vai, né, continuar as discussões da semana retrasada, que a gente vai discutir essas três consequências, né, da deriva. A perda de alelo raro, né? Essa perda de alelo raro diminui a diversidade, né, genética na população, e isso tem como consequência a perda da capacidade evolutiva da população. A gente vai discutir com mais detalhes, né, os três processos. Um outro processo é a depressão endogâmica. A depressão endogâmica, ela está relacionada com o aumento do cruzamento entre indivíduos aparentados, tá? E esse cruzamento entre indivíduos aparentados pode fazer com que genes que são, né, que produzem algum tipo de perda de viabilidade, eles sejam expostos em dupla homozigose. Tá? Genes excessivos que ficam mascarados nos heterozigotos, eles podem aparecer em genótipos homozigotos excessivos. A gente também vai discutir com mais detalhes. Isso tem como consequência, por exemplo, a redução do vigor reprodutivo. Algo parecido acontece com a depressão exogâmica, que é quando, por exemplo, indivíduos de populações muito separadas geograficamente, em virtude de alguma, às vezes até de eventos intermediados, né, pela ação humana, eles podem ser colocados próximos. Então, imagina, por exemplo, a mosquinha que eu estudo, né, que é uma mosca que ela é da origem africana, mas ela foi introduzida no Brasil no finalzinho dos anos 90, certo? Imagine que seja possível a gente trazer mosquinhas lá da Ásia, e aí a gente cruza com mosquinhas aqui do Brasil, dessa mesma espécie. Então, o que vai acontecer? As mosquinhas da Ásia, elas estão adaptadas às condições daqueles ambientes que elas ocupam na Ásia. As mosquinhas do Brasil, elas estão adaptadas às condições dos ambientes aqui do Brasil. Então, quando a gente cruza, a gente coloca em contato genomas que apresentaram, né, mecanismos de seleção, de mutação, de fluxo gênico, que são diferentes, porque são populações muito isoladas, né, geograficamente. E aí, nesse caso, o que pode acontecer? Esses genomas que têm essa certa disparidade, eles também podem produzir uma redução no vigor reprodutivo, né? Além de perda de adaptabilidade. A gente vai discutir cada um dos processos com mais calma agora, certo? A perda de alelos raros. O que é perda de alelos raros? Alelos raros são aqueles que apresentam baixa frequência. Na deriva genética, a gente espera que alelos em baixa frequência eles sejam mais provavelmente eliminados do que alelos em alta frequência. Ou seja, se uma população está evoluindo por deriva genética, significa que aqueles alelos que são raros, eles têm maior chance de serem eliminados do que aqueles que são frequentes. Por quê? Porque a deriva é aleatória. Então, imagina que uma população de 100 indivíduos, né, somente um tem um determinado alelo. Se esse único um morrer, esse alelo é perdido. Ao passo que o alelo alternativo, ele está presente em 99 dos 100 indivíduos. Então, para que esse alelo alternativo seja perdido, os 99 indivíduos teriam que não sobreviver e não se reproduzir, ou não se reproduzir, certo? Então, por isso que quando tem deriva genética, é uma tendência desses alelos raros serem extintos. Só que alelos raros, muito frequentemente, eles estão relacionados à capacidade evolutiva. Por quê? Porque um alelo ele é raro, ou porque ele tem algum tipo de impacto no valor adaptativo do organismo, ou porque ele é neutro no primeiro momento. Só que o alelo que ele tem impacto no valor adaptativo no ambiente, ou que ele é neutro no ambiente, ele pode ser adaptativo em outro ambiente. Então, se por acaso aquele ambiente se modificar, os indivíduos que tiverem aquele alelo raro, eles tendem a sobreviver. E aí esse alelo raro pode aumentar em frequência. Então, por isso que a presença de alelos raros aumenta a probabilidade de adaptação de uma população. Entenderam essa lógica? Sim, professor. Tranquilo? Entenderam também por que um alelo raro tende a ser eliminado por deriva genética? Porque é mais provável? Sim, né? Porque se ele morre, como que ele passa para frente essa Exato, né? mutação? Isso. Seria uma mutação, né? Isso, é uma mutação. Os alelos surgem por mutação. Perfeito.
Porque agora eu quero discutir com vocês qual que é a consequência disso, tá? É, se há perda de alelo raro, significa que o número de heterozigotos tende a diminuir, certo? Porque os alelos raros, eles acabam, né? Quando eles estão, né, em heterozigosidade, com aquela alelo mais frequente, aumenta a heterozigosidade. Só que se eles são perdidos, quer dizer que não é possível mais a formação, né, desse par alelo raro, alelo frequente. Então, isso leva a um aumento da homozigose. Se a população tem muito homozigoto, significa que ela tem baixa potencialidade de ter, né, mutações que poderiam produzir adaptações em relação às mudanças ambientais, certo? Então, isso reduz a habilidade, né, nessas mudanças evolutivas para aquela população. Além disso, quando aumenta nível de homozigose, também é comum que alelos que são deletérios, né, eles apareçam em dose dupla. Então, muitas vezes tem algum alelo que ele produz algum tipo de impacto, né, adaptativo, só que se aquele alelo tiver junto com o outro, né, for um indivíduo heterozigoto, o fato de ter esse alelo aqui faz com que o organismo ele produza as proteínas necessárias lá, por exemplo, para conseguir vencer, né, as pressões ambientais. E às vezes esse alelo, né, que é raro, se ele tiver em dose dupla, ele pode produzir uma redução do vigor médio, certo? E aí a questão é que a gente tem que pensar essa perda de alelos raros em duas perspectivas, curto prazo e longo prazo. Em curto prazo, o impacto não é muito grande. Por quê? Porque a gente não espera que o ambiente ele varie de um estado X para um estado Y num tempo curto de tempo. Então, a perda de alelo raro no primeiro momento não tem impacto. Só que ao longo prazo, isso faz com que a população tenha um repertório baixo de variação. E aí, provavelmente, essa população ela vai ser menos. Terá menor probabilidade de sobreviver e se reproduzir, caso haja uma mudança ambiental no longo prazo. Certo? A questão dos alelos raros ficou claro para vocês? Entenderam a relação alelo raro deriva genética? Certinho? Ok, vamos falar então agora da depressão endogâmica. A depressão endogâmica parece um conceito difícil de entender por causa dos nomes, né? Depressão significa cair, tá? Então, se a gente parar para pensar o termo, depressão significa afundar, né? E quando a gente pensa em endogâmica, significa que é dentro, né, da população. Só que a gente também chama de endogamia o aumento, né, na frequência de cruzamentos entre parentes. O que significa isso? Se dois indivíduos aparentados, eles se cruzam, a chance deles terem, né, alelos raros que são letais, o mesmo tipo de alelo raro é maior do que entre indivíduos não aparentados. Por quê? Porque geralmente esses genomas aí, eles são compartilhados na linhagem, na genealogia daquela família, né, daqueles organismos. E aí, o que pode acontecer? Cruzando, né, dois indivíduos heterozigotos, que ambos tenham esse alelo raro, mesmo alelo raro, há uma chance de 25% de ter na prole, né, algum indivíduo que seja azinho-azinho. E é muito frequente que muitos desses alelos, né, que são raros, eles possam produzir algum tipo de perda adaptativa séria. E aí, no caso, o que acaba acontecendo é que, tendo esse indivíduo que tem o azinho-azinho, ele tende a ser inviável, doente, e muitas vezes ele não consegue chegar à idade reprodutiva. E é claro que uma população pequena é muito mais provável, numa população pequena, que indivíduos aparentados cruzem entre si do que numa população grande. Talvez vocês aqui que moram em cidades muito pequenininhas, não deve ser muito raro numa cidade pequena que primos, né, em primeiro ou em segundo grau, eles se casem. Ou algum tipo de parentesco entre, né, indivíduos ali da cidade, tenha casamento entre indivíduos que tem algum tipo de parentesco. Eu falei primo em primeiro grau, primo em segundo grau, mas às vezes primo em terceiro, quarto grau também. Uma cidade pequena é muito mais provável isso acontecer do que uma cidade grande. Pensa uma população pequena e uma população grande. A ideia é mais ou menos a mesma, tá? E aí isso exporia, né, esses alelos e isso reduziria a viabilidade dessa descendência. Certo? Muitas espécies, né, apresentam alguns mecanismos para reduzir
o efeito da endogamia. Por exemplo, em plantas, é muito comum que pólens que têm o mesmo alelo raro, eles não consigam germinar e produzir o tubo polínico. E aí acaba não tendo a germinação daquela oosfera. Então, se for um grão de pólen, né, da mesma planta, por exemplo, ou de alguma planta aparentada, se o gene que tiver ali no grão de pólen for o mesmo que tiver na oosfera, que são genes relacionados à produção do tubo polínico, tá? Não há, digamos assim, um input para que haja expressão gênica, a produção dos RNAs mensageiros e a produção disso, com isso, do tubo polínico. Então, é como se o gene ele fosse silenciado, tá? Nessa situação. Muitas plantas fazem isso. Animais, eles tendem a migrar, dispersar no ambiente, certo? Então, quando a população começa a ficar muito pequena, é muito comum que esses grupos, eles acabem até se integrando a outros grupos, tá? Então, bastante comum, ou saem de alguns indivíduos que vão ser incorporados a outros grupos. Então, para animais, é comum essa questão. Porém, se as populações forem muito pequenas, que é o caso dos leões de Ngororo, que eu falei para vocês, né, na última aula que a gente teve, mesmo que eles dispersem, o espaço que eles conseguem dispersar é muito pequeno, porque eles já são, né, variantes de leões que são menos vigorosas, né, justamente porque tem essa alta taxa de endogamia. Então, o que acaba acontecendo é que há um predomínio de doenças, malformações para esse grupo de leões aqui. Além disso, criação de animais domésticos, né, e seleção artificial deles, é muito comum que os criadores cruzem parentes porque eles querem ter uma determinada característica. Então, por exemplo, um rebanho bovino que produza mais leite. Então, você tem lá um macho que é parente de uma fêmea que produz bastante leite, então talvez seja interessante cruzar esses dois indivíduos aparentados. Isso acaba, né, produzindo eventos de depressão endogâmica. Para cães, né, quem tem cão que tem pedigree e tudo mais, é muito comum que os criadores, para garantir o pedigree, eles cruzem cães aparentados. E aí o que acaba acontecendo? Um monte de doenças relacionadas. Aí eu vou dar, e gato também isso pode acontecer, né? Eu vou dar exemplo eu tenho uma Chow Chow, e os Chow Chows, eles têm, com frequência, problemas de artrose e problemas de displasia também, principalmente na ligação da cintura pélvica, né, a coluna, e eles também têm com muita frequência um probleminha no olho, que tem a ver com a questão dos cílios, né, que os cílios eles tendem a crescer virados para dentro, e isso acaba raspando o olho. Mas por que isso acontece? Porque tem genes, né, raros, alelos raros, e aí cruzando parentes para poder garantir, né, aquele biotipo de um chow-chow, eles acabam sendo expostos, né, em homozigose. No caso da chow-chow que eu tenho, ela tem 9 anos e ela já tem artrose, ela faz tratamento para artrose. Por quê? Porque ela tem esses alelos, né, em homozigose. Então acaba tendo esse efeito que era esperado. A siamesinha que eu tive, provavelmente deve ter tido cruzamento entre parentes, porque ela desenvolveu um tumor que é muito comum em siameses. Se é muito comum em siamês, significa que tem a ver com essa questão da seleção artificial que foi realizada para manter aquela tipagem, né? Mesmo a minha gata tendo sido uma gata de adoção e tudo mais, provavelmente deve ter tido cruzamento entre os pais eram parentes, eram parentados, e aí ela herdou. Porque a gente espera que, por exemplo, um siamês tenha de média de vida 15 anos, não 9, né? Então, só para vocês terem uma ideia, que essas criações domésticas, isso é bastante comum, certo? Além disso, às vezes, em lugares, né, que há conservação ex situ, ou seja, lugares onde os organismos são mantidos fora do ambiente natural, com fins de conservação, que é o caso, por exemplo, de zoológicos, criadores, jardins botânicos, também pode acontecer de cruzamento entre parentes, porque muitas vezes as populações são muito pequenas nesses lugares, certo? Pessoal, entenderam a depressão endogâmica e os exemplos? Sim. Tranquilo, né? Acho que isso fica perto, próximo do que a gente conhece, né? Bom, e aí, por fim, né, uma outra consequência da deriva genética é a depressão exogâmica. A depressão exogâmica tem a ver com um processo que ele
Ele é comum para plantas, né? É muito estudado em plantas, não é muito comum para animais. Plantas tem muito a ver com a questão da dispersão do grão de pólen, né? Então, o grão de pólen pode chegar a distâncias muito longas. Então, a depressão exogâmica está relacionada a cruzamento entre indivíduos que estão de populações muito distantes. Então, veja, depressão endogâmica tem a ver com cruzamento que envolve indivíduos aparentados. A depressão exogâmica está relacionada a cruzamento de indivíduos que são de populações muito distantes ou muito diferentes do ponto de vista genético, né? E aí você tem esses genomas que são muito diferentes, eles podem, quando há produção do descendente, eles podem entrar em conflito, certo? Eu vou dar alguns exemplos, eu vou falar um pouco mais da depressão exogâmica no próximo slide, vou trazer alguns exemplos, mas pode, inclusive, ocorrer cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes, certo? E aí uma consequência disso é a produção de híbridos estéreis, né? Eu vou dar um exemplo de felino, né? Vocês podem perceber que eu gosto bastante de felino, então eu acabo usando bastante felino como exemplo. Mas esses eventos de hibridização, né, que tem cruzamento de espécies diferentes com produção de descendentes, né, muitas vezes estéreis, é um exemplo de depressão exogâmica, certo? Então eu já falei para vocês a definição. Como os genomas são muito diferentes, então, ao contrário da depressão endogâmica, há uma tendência a aumentar a heterozigose e não reduzir, como acontece com a depressão endogâmica. Porém, essa aproximação, né, de indivíduos que são tão geneticamente díspares pode produzir, né, digamos assim, um impacto no genoma desse indivíduo descendente, e aí é possível a produção de indivíduos com menor vigor. Certo? Várias das coisas que eu falei aqui, eu acabei comentando, eu queria dar alguns exemplos para vocês. Então, uma forma da depressão exogâmica ocorrer é, por exemplo, imagina no caso de hipopótamos, né? Da mesma espécie, os hipopótamos de tamanho normal e os hipopótamos de tamanho reduzido, né? Então, hipopótamos pigmeus, eles estão relacionados principalmente à ocupação de ambientes de floresta. E os hipopótamos de tamanho maior, eles estão adaptados à savana. Então, imaginem que haja um cruzamento entre um hipopótamo de savana e um hipopótamo de floresta. Aí, o resultado é um indivíduo com um tamanho intermediário entre esses hipopótamos, que, no caso, esse tamanho, né, intermediário, ele não é adaptativo nem na savana e nem na floresta. Então, aí a gente tem um exemplo de depressão exogâmica, certo? São indivíduos da mesma espécie, mas de populações que ocupam ambientes, né, completamente diferentes, e aí o resultado é um indivíduo que não é adaptado nem ao ambiente de um dos pais, nem do outro, certo? Uma forma mais comum da depressão exogâmica ocorrer é quando, né, quando há essa junção dos genomas, genes, né, com mais de uma característica, eles podem inativar um ao outro. Então, imagina, por exemplo, que no DNA de uma bactéria exista, né, um gene que está aqui representado, né, em amarelo, um gene que atua nesse gene preto, e aí nessa atuação, essas bactérias, elas produzem, né, um mecanismo que as torna resistentes a ambiente com mercúrio. Bactérias que apresentam o gene verde, ao invés do gene amarelo, elas atuam no gene preto e produzem uma substância, um mecanismo, né, biológico que torna essas bactérias adaptadas a ambientes com cobre. Quando eu cruzo, né, essas duas linhagens diferentes aqui, o que vai acontecer? Os dois genes, eles vão acabar anulando o efeito um sobre o outro, e aí esses híbridos aqui não são adaptados nem a cobre, nem a mercúrio. Certo? E o terceiro tipo de depressão exogâmica, e sem dúvida talvez seja o mais estudado, é a hibridização, que é quando espécies diferentes são cruzadas entre si. Frequentemente o resultado, né, desse cruzamento são a produção de indivíduos inférteis, mas às vezes isso não ocorre, né? Um exemplo de cruzamento que não produz indivíduo infértil é quando se cruza cerval com gato doméstico. Então aqui tem um híbrido, né, de cerval com gato doméstico, e esse indivíduo ele é fértil, tá? Então se ele cruzar com outro híbrido, ele consegue produzir descendente fértil, inclusive, certo? Alguns casos não acontecem, então, por exemplo, quando há cruzamento de leão e tigre, o descendente não é possível esse cruzamento, porém o descendente é estéril.
certo? Em relação à depressão exogâmica, ficou claro para vocês? Os exemplos ficaram claros? As três formas mais comuns da depressão exogâmica ocorrer? Professor, Oi, pode falar, Laura. explica de novo. Qual parte que você não entendeu? O que você não entendeu? Para eu entender O, a o sua dúvida. conceito mesmo de depressão exogâmica. A depressão exogâmica é aquele processo no qual o encontro, né, o cruzamento entre indivíduos que Hum, são ou de espécies diferentes ou de populações que são muito distantes geograficamente, produz indivíduos, né, descendentes que têm uma menor adaptabilidade ao ambiente, certo, certo? mas isso não significa que eles serão estéreis. Se for de espécies diferentes, frequentemente sim, mas não sempre. Se for de populações diferentes, os indivíduos descendentes sempre são férteis, tá? O problema é quando são espécies diferentes. Tá? Se for tipo assim, gato e onça. Aí não produz nem descendente, né? Mas, por exemplo, vamos pegar. Que tem. Nossa, gente, para gato, porque assim, tirando os gatos selvagens, né, que o servão é um deles, o gato doméstico não tem cruzamento com nenhum outro felino, certo? Mas vamos pensar cães e coiotes, beleza? Uhum. Cão e coiote. Cão e coiote, eles podem cruzar entre si e produzir descendente. O descendente é estético, tá? Entendi. Cão e coiote. Só que cão e lobo, os descendentes podem ser férteis, Oxe. certo? Então, dependendo, aí você pode ter descendente Então fértil. depende da distância, né? Da Entre as distância gerações. evolutiva, isso. No caso das espécies, distância evolutiva. No caso de populações, a distância geográfica pode ser um fator. Não, peraí, repete. No caso, É que vocês sabem a diferença de espécie para população? Porque eu estou usando os termos aqui, às vezes vocês não sabem a diferença, hein? a população seria o conjunto de espécies. Isso é comunidade. Oh, meu Deus do céu, gente. Eu aprendi ciências erradas. Não, às vezes é que confunde mesmo, tá? Espécie é uma Hum, categoria taxonômica na qual são incluídos organismos que têm similaridade, né, e capaz de cruzar entre si e produzir descendente fértil. Isso é tá. espécie. Hum, População é um conjunto de organismos da mesma espécie que ocupam o mesmo hábitat, certo? Então, tá. espécie é uma categoria taxonômica, população é uma categoria ecológica, Certo. certo? Aham. Então, quando eu falo em população, eu estou falando de indivíduos que são da mesma espécie, mas que vivem em lugares Diferente. diferentes. Quando eu falo espécies diferentes, eu estou dizendo que são organismos que apresentam distinções morfológicas e funcionais e frequentemente não produzem descendentes férteis quando cruzados entre si. Ah, agora eu entendi. Duas espécies diferentes, né? Certo? Eu acho que é por isso que você está confundindo, porque eu estou usando o termo população e o termo espécie. É que são duas coisas diferentes, né? População é uma coisa, espécie é outra. Certo? Certo, agora deu para entender. Perfeito. Eu acho que a Giovanna ia Ô, fazer alguma galerinha, pergunta. Pode falar, Rebeca. então, indivíduos de espécie diferente ainda assim pode conseguir produzir um Descendente fértil? descendente fértil? Pode. Tem várias espécies que isso acontece, viu? De vários grupos taxonômicos, inclusive mamíferos, né? Inclusive mamíferos. Só para você ter uma ideia, o gato doméstico e o cerval produzem descendente fértil, e são espécies diferentes. E a gente está falando de um mamífero, né? Se a gente pensa grupo de invertebrados, isso aí é super comum, né? Espécies de drosófila, várias espécies de drosófila, você consegue cruzar as espécies diferentes e produzir descendente fértil, né? Drosófila melanogaster com Drosophila simmons, por exemplo, Drosophila mojavensis com Drosophila arizone, super comum. Então é possível sim. Por isso que a gente vai falar aqui na disciplina ainda dos conceitos de espécie. E aí a gente vai discutir qual que é o problema do conceito biológico. Porque aí quando você se depara com essas situações aí, que são espécies diferentes, né?
mas que sob certas condições especiais elas conseguem produzir, se cruzar, né, e produzir descendente fértil. O Galego, isso daí seria também, tipo, por exemplo, porque os descendentes que não são férteis, eles não entram na coisa na linhagem de evolução, por assim dizer. Com Então, certeza não. Então, o descendente fértil, ele vai entrar como uma nova espécie na Vai. linhagem da evolução? Às vezes não dá tempo da gente conseguir achar isso no registro, né, geológico. E eu vou te contar um negócio que talvez você fique meio decepcionada, Rebeca. Só para você ter uma ideia, os nossos ancestrais humanos, eles cruzavam com ancestrais de chimpanzés e produziam descendente fértil, tá? Só para você ter uma ideia. A gente tem bastante DNA de chimpanzé, de linhagem de chimpanzé, porque os nossos ancestrais, no comecinho da diversificação, né, humanos chimpanzés, teve muito cruzamento, sabe, nos primeiros 2 milhões de anos. Então, só para você ter uma ideia, na nossa história evolutiva teve muito cruzamento entre a linhagem dos chimpanzés e a linhagem dos hominídeos. Ah, não é tão decepcionante, é um pouco É, esperado, na verdade. é que na verdade, como o homem ele é colocado como uma entidade, né, distinta das outras, né, parece que é uma coisa tão assim, nossa, tivemos muita influência de DNA de chimpanzé aí na nossa origem, mesmo depois que o grupo dos chimpanzés começou a diversificar. Mas é bacana. Tanto é que isso foi uma coisa que incomodou muitos paleontólogos. Por quê? Porque na hora que você faz a datação dos fósseis, homem e chimpanzé, eles se separaram há mais ou menos 8 milhões de anos. Só que na hora que você faz estudo genético, esse dado é de 6,5 milhões de anos. Por que isso acontece? Porque do ponto de vista morfológico e da datação, a gente tem lá essa posição. Só que durante esses 1,5 bilhões de anos, né, então imagina a filogenia, né, que você tem o ancestral comum e aí você tem as espécies, né, o evento de cladogênese que vai dar origem às espécies resultantes, né, desse evento. Nessa parte aqui inicial, teve muito cruzamento. Então é como se a informação de DNA ela entende que a separação das linhagens ocorreu quando os indivíduos aqui resultantes, as espécies resultantes, deixaram de hibridizar, né? Então isso deu bastante polêmica quando esse resultado foi divulgado, porque teve o sequenciamento do genoma humano primeiro, e quando teve o sequenciamento do genoma de chimpanzé, se chegou a essa datação de 6,5. Só que o fóssil, né, mais antigo, ele sugere mais ou menos 8,5, por aí, 8,5. Né? Então é como se, quando a gente pensa na evolução, aqui, então, quando a gente pensa na evolução de homem e chimpanzé, né, você tem aqui o dado indicando 8 milhões e meio de anos, só que até mais ou menos aqui, 6,5 milhões de anos, os ancestrais cruzavam entre si. Então, do ponto de vista genético, a divergência não começou há 8 milhões de anos, né? A divergência começou de fato quando parou de ter hibridização, que foi mais ou menos 6,5 milhões de anos. Certo? Não sei se eu esclareci ou se eu deixei mais com dúvida. Faz sentido sim, professor. Deu para entender. Gente, será que travou? Ah, não, Rebeca, abriu o microfone. Galego. Eu acho que travou ele. Eu que travei, pessoal? Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. Foi. Mas já voltou já, eu acho, professor. Travou de novo. Travou. Ai, meu Deus. Pessoal, eu vou sair e voltar, tá? Rapidinho.
Eu acho que o Galego não tá conseguindo voltar, gente. A gente espera? Ai, vamos esperar um pouquinho, né? Ele falou que ia voltar. Capaz vai ter iniciado a internet. Galego tá sem áudio. Pessoal, a internet caiu aqui, só para vocês terem uma ideia, isso que a gente estava comentando no começo, né, da aula. Eu tive que rotear do celular, porque aqui não está dizendo que não tem. Bom, pessoal, vocês conseguiram ouvir até onde que eu expliquei? Eu ouvi tudo até você responder a Rebeca. Ah, deu certo? Que eu falei da questão lá do chimpanzé, a Sim. figura aqui também apareceu. Sim. Ah, então beleza, então não perdeu muita coisa, não. Então, Galego, beleza. Oi, pode perguntar, Gabriela. em relação à criação de raças, seria a depressão endogâmica? Por exemplo, a do Olha, Gol. a raça está mais relacionada à depressão exogâmica. Exogâmica? Exogâmica, mas a endogâmica pode participar, porque é o seguinte, Gabriela, as raças, elas surgem em virtude do isolamento geográfico das populações, Uhum. certo? Então, o que acaba acontecendo é que uma população começa a diferenciar da outra, e aí, caso elas cruzem, pode produzir uma depressão exogâmica, certo? Então, raça está relacionada a isso. Só que se as populações elas forem muito pequenininhas, pode ter cruzamento entre indivíduos aparentados, e aí você tem depressão endogâmica, Ah, sim. Não, é que eu tava certo? pensando no caso do meu cachorro. Eu tenho um Golden. E assim, eles têm Sim, também displasia, tem problema de tumor, sim, tem um monte sim. de Aí coisa. depressão endogâmica, Sim, depressão por isso endogâmica. que eu imaginei. Ah, não, então tá bom. É porque, na verdade, a gente usa o termo raça para cachorro, mas ele é um termo inapropriado do ponto de vista biológico, tá? Ah, tá. O certo seria subtipos, tipos, né? Não raças. Porque do ponto de vista biológico, raças, elas estão relacionadas a populações da mesma espécie que tem isolamento geográfico. Sim. E aí, o Golden, não é que ele tem isolamento geográfico de um chow-chow, entendeu? Porque você pode Aham, cruzar um Golden com chow-chow, sim. mas ali você tem, na verdade, é que determinada tipagem ela é cruzada, 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 e aí, claro, expõe os alelos letais, os alelos raros, né, que tem algum tipo que produz algum tipo de comprometimento à saúde, né? No caso, a displasia é super comum, várias raças têm de grande porte, né? É de grande Aham, porte. sim. Ai, Tadinho do. não é Eu fácil, não. não é fácil. Eu tô vendo a coitadinha tomando colágeno, tomando ômega 3 para poder reduzir a artrose, que dó. O meu começou no joelho esquerdo, aí a gente já iniciou um tratamento com a ração, com mais colágeno, com mais Isso. ômega, porque tá bem no início, aí o veterinário falou, não, vamos começar com ração para ver se a gente consegue retardar o máximo O máximo possível. possível. É igualzinho a minha.
igualzinha a minha, mesma coisa. E aí tá indo, né? É Vai. que chow-chow, eles são muito pesados, né? Eles não são muito grandes, mas eles são pesados, são corpulento, né? Cachorro corpulento. Sim, são Tadinho. pesados mesmo. Mas dá Ai, certo. vai dar certo, vai dar certo. Bom, pessoal, em relação à depressão exogâmica, beleza? Sim. Beleza. Beleza. Então agora a gente vai falar, lembra que quando a gente discutiu na aula anterior, né, que quando a gente pensa em processos aleatórios, né, de evolução, a gente pode pensar em processos que têm aleatoriedade genética, né, e aí seria o que a gente chama de deriva genética propriamente dita, a aleatoriedade demográfica, que tem a ver com a questão né, do movimento dessas taxas, né, de nascimento e mortalidade, e a aleatoriedade ambiental. Então a gente acabou de encerrar a questão da aleatoriedade genética, e agora a gente vai discutir a aleatoriedade demográfica, certo? A aleatoriedade demográfica, ela está relacionada à questão principalmente a taxa de nascimento e taxa de mortalidade que as populações vivenciam ao longo da sua história, certo? E aí muita coisa pode interferir nisso, né? Não sei se vocês lembram que nessa aula mesmo a gente discutiu, né, que tem populações que aumentam de tamanho na estação chuvosa, diminuem de tamanho na estação seca. Então, esse tipo, né, de variação pode ter um impacto, né, na variação genética. O pessoal que faz iniciação científica comigo, TCC, a gente estuda uma mosquinha bem invasora, que é as Aprions indianas. Eu já trouxe alguns resultados para vocês aqui do meu doutorado, do meu pós-doutorado, e eventualmente eu trago até alguns dados de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, de mestrado que eu orientei, né? Porque a gente estuda bem essa questão evolutiva na espécie. E essa espécie, ela tende a reduzir de tamanho populacional nessa época do ano, né? Então é muito comum, quando a gente faz análise genética, quando a gente faz coleta na estação chuvosa, a gente tem uma variação genética enorme, bastante heterozigosidade e tudo mais. Quando a gente faz esses estudos na estação seca de agora, a tendência é que a gente tenha menor variabilidade. Mas por que isso acontece? Porque o tamanho populacional cai demais. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, com 5 armadilhas, se eu coleto numa estação chuvosa, eu consigo coletar uns 500 indivíduos. Aí, essa semana, com a menina que eu estou acompanhando, a gente colocou as mesmas 5 armadilhas, né, porque a gente está no meio da estação seca, mais ou menos, né? A gente conseguiu coletar 7 indivíduos em 5 armadilhas. E a gente coleta 500 na época da chuva. Então, claro que essas mudanças de tamanho, elas produzem impacto na variação genética também das populações, certo? E isso que a gente chama de aleatoriedade demográfica, certo? Então, o tamanho populacional, ele pode interferir, né, nessa questão da variação. É claro que o efeito disso depende muito do tamanho da população. Então, vocês imaginem o seguinte, se nós conseguimos coletar só 7, né, quer dizer que o tamanho populacional dessa espécie não é muito grande. Porque se eu consigo, na estação chuvosa, coletar 500, quer dizer que a população é muito maior que 500, porque eu faço amostragem. Eu não coleto a população inteira, eu coleto uma amostra da população. Então, vejam que há uma variação na magnitude que é, assim, assustadora, né? Obviamente que o efeito do deriva, então vamos pensar no caso dos apriônios, né? Que a gente faz uma amostragem de 500 indivíduos numa época e de 7 na outra. Obviamente que a gente vai ter um impacto de deriva genética muito mais intenso agora, na estação seca, do que, por exemplo, na estação chuvosa. Então, imaginem o seguinte, que é um estudo que eu vou orientar de trabalho de conclusão de curso. Imagina que ocorra uma queimada numa estação seca, numa população que é pequena. A queimada é um evento aleatório. Se a queimada atinge a população no período da seca, a população dos apriônios indianos na seca, significa que tem poucos indivíduos. E aí, como queimada, praticamente pouquíssimos, né, organismos conseguem sobreviver à queimada em loco, então a gente espera que haja uma perda de diversidade genética muito grande. E aí nós vamos testar a hipótese nesse trabalho de conclusão de curso. Esse aluno meu, ele vai fazer coleta na Univerde, porque teve queimadas, né? Nos últimos anos teve queimadas na estação seca. Então a gente espera que isso tenha reduzido o tamanho populacional de forma drástica, e aí a gente quer ver o impacto disso na variabilidade genética, né? E aí nós vamos comparar
a variabilidade genética da população da Univerde, com a variabilidade genética da população da Praça do Quartel, que a gente sempre coleta, e a diversidade genética lá é alta, e a gente vai comparar com a diversidade genética de Peirópolis, que é um ambiente não urbanizado, né? Então, vejam que esse estudo, a gente quer avaliar impacto de queimada, mas por tabela a gente está avaliando os efeitos da deriva genética sobre a evolução dessa espécie, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, o estado ideal, né, a gente espera que a taxa de nascimento seja igual à taxa de mortalidade, então a população ela se mantém com tamanho constante, né? Se o número de nascimentos é igual ao de mortes. Mas, frequentemente, o que acaba acontecendo é que as populações elas vivenciam picos de natalidade e picos de mortalidade, tá? Então, dificilmente no mesmo momento, a mortalidade e a natalidade elas têm a mesma taxa. Então, a tendência é que vá havendo uma oscilação aí. E muito comum ter oscilações conforme a estação do ano. Então, vejam, nessa época do ano para os apianos indianos, que é a espécie que eu dei exemplo agora há pouco, há uma taxa de mortalidade maior que de natalidade na estação seca. E na estação chuvosa acontece o contrário. A taxa de natalidade é maior que de mortalidade. Por isso que a população ela aumenta de forma drástica. Certo? Pessoal, entenderam a aleatoriedade demográfica e o exemplo que eu trouxe de Zaprionos? Sim, professor. Então ele vai depender muito do ambiente, das condições que o ambiente está, né? E da própria forma que a espécie responde ao ambiente, né? Porque, por exemplo, tem espécies que essa variação sazonal não é tão impactante. Né? No caso dos Zaprionos indianos, isso é bastante impactante. Mas depende sim, e aí cada espécie tem, além das variações, né, que o ambiente apresenta, também tem o repertório genético, né, ou o repertório biológico da espécie, que aí depende do repertório, a espécie pode manter essas taxas mais ou menos estáveis ao longo do ano, ou pode ter essas flutuações sazonais, como é o caso das Zaprionos indianos. Certo? E aí a influência pode ser tanto externa do homem, quanto do próprio ambiente, igual você falou da época úmida, da época seca. Isso. E aí, veja, esse caso, eu estou super curioso para ver o resultado desse trabalho, sabe? Que esse aluno meu vai fazer. Porque, veja, a gente já espera uma redução populacional, ou seja, um aumento do efeito da deriva genética na estação seca. E aí você tem a queimada, que é por ação humana, né? Então você tem lá uma redução que é em virtude dessa variação abiótica do ambiente, e aí você tem um incremento da ação humana, que impacta mais ainda, né? Pode gerar até naquela primeira questão da aula, não é? Não lembro o nome, alelo letal. A Pode perda acabar de com alelo a raro, exato. heterozigose, que fala? Isso, perda de heterozigose. Hoje, essa aluna minha, ela fez, né, uma análise genética. A gente vai ver o resultado amanhã. Aí eu conto para vocês na semana que vem. Se essas 7, né, 7 indivíduos que a gente coletou, se teve perda de heterozigosidade. Né? E aí eu conto para vocês. Mas está bem bacana, assim. Essa espécie que a gente estuda, ela é um modelo interessante para a gente estudar a evolução. Né? Por isso que eu gosto tanto dela. Bom, pessoal, e aí a gente agora está caminhando, né, para o final da aula. A gente vai discutir a questão da aleatoriedade ambiental, certo? Vejam, a Giovana ela falou uma coisa que foi muito boa, porque eu estou contando para vocês que as populações aumentam e diminuem de tamanho, certo? E isso tem a ver com o mecanismo biológico, por isso que a gente chama isso de aleatoriedade demográfica. Porém, a aleatoriedade ambiental, ou seja, a maneira que o ambiente pode variar, e se esse ambiente variar de forma não, digamos assim, não regular, porque, por exemplo, estação seca e estação chuvosa tem uma regularidade. Então, eu sei, por exemplo, que de março a agosto é estação seca, de setembro a fevereiro é estação chuvosa, aqui na região de Uberaba, certo? Então, aí vejam, não é uma aleatoriedade ambiental, porque esse ciclo, né, seco-chuva, se repete em períodos regulares.
Então, a espécie ela vai ter mecanismos biológicos que vão responder a essa questão da variação do ambiente. Só que, eventualmente, pode ocorrer, por exemplo, a queimada é um evento que não tem controle, né? Então, a gente pode atribuir esse tipo de variação a uma aleatoriedade que é ambiental, né? Mas que pode ter impacto no tamanho populacional. Então, a gente tem ali um efeito na demografia das populações. Tá? A demografia ela tem muito a ver com o tamanho populacional. Então, toda vez que eu falo de aumento de tamanho populacional, redução de tamanho populacional, a gente está falando de questões demográficas. Certo? Bom, e aí a gente vai falar da questão, né, taxa de predação, competição e catástrofe natural, a gente vai focar principalmente a questão das catástrofes naturais. De que maneira, né, a aleatoriedade ambiental ela impacta, né, as espécies e tem efeito, né, evolutivo do tipo deriva genética, certo? A deriva genética está relacionada à variação aleatória de frequências alélicas nos organismos, certo? Então, de que maneira pode ter por exemplo, um determinado alelo pode ser perdido ou mantido sem que ele produza a adaptação no organismo que tem esse alelo, certo? Então, por exemplo, existem algumas alterações, né, que são climáticas. Então, imagina o seguinte, a gente tem lá, essa época do ano é uma época seca. Mas imagine que, em virtude aí de uma alteração ambiental, como eventualmente ocorre, ocorra uma quantidade, chova uma semana inteira. Então, imagine o impacto disso para as populações de organismos, né, que vivem no cerrado. O organismo que vive no cerrado, ele está adaptado, né, as populações do cerrado estão adaptadas a períodos de seca, períodos de chuva, certo? Intercalados. Então, imagina que no meio do período da seca, ocorra uma semana de chuvas intensas. Isso tem um impacto na diversidade genética. E esse impacto ele é aleatório, porque não é o aumento de chuva não vai selecionar indivíduos mais adaptados ou menos adaptados. Na verdade, a chuva naquele momento ela é um evento que a espécie não tem, digamos assim, um mecanismo prévio, porque aquele momento é de estação seca, né? Então, esse é um exemplo. Aí a Laura, ela fez uma pergunta aqui. No caso do husky siberiano, ele tem característica de lobo, mas é um cão. Por quê? Qual é o lugar que ele ocupa na escala evolutiva? Ele se encaixa em qual escala do ponto de vista... Laura, vou pegar esse desenho aqui, tá? Mesmo que eu fiz aqui. Você substitui isso aqui por lobos e cães, certo? O husky, ele tem um genoma que se enquadra em cães familiares. Portanto, ele está dentro da linhagem dos cães familiares, certo? O lobo está na linhagem de canis lupus. Então, por mais que o husky siberiano se pareça com o lobo, do ponto de vista genético, ele é um cão, certo? E lobos e cães compartilham um ancestral canídeo em comum, tá? Que é relativamente recente. A diferenciação de cães e lobos é recente. Aquela ideia que um lobo, né, um grupo de lobos que eram mais dóceis e foram domesticados, isso aí já caiu por terra faz alguns anos, tá? O que se propõe é que o grupo, na verdade, que foi domesticado pelo homem já era canis familiares. Não era canis lupus que apresentava um comportamento mais dócil, não. Era canis familiares. Certo? E dos tipos de cães, o que é mais próximo de lobo é o chow-chow. Nossa! Desculpa te dizer isso, mas é o chow-chow. O husky ocupa, quando a gente faz, por exemplo, a filogenia, né, dos tipos de cães, você vai ter lá uma linhagem evolutiva que vai ter husky, shih tzu, chow chow, e tem outras espécies desses cães orientais, né? Sim. Só que na hora que você compara com o lobo, o grupo que mais se aproxima é chow chow. Então, chow chow é o que tem o DNA mais próximo do lobo. E não parece tanto com lobo, né? Porque chow chow, na verdade, ele tem mais uma carinha de urso do que de lobo, né? De leão, parece que até lembra um leão, mais ou menos. Ô, galera. Certo. Vou te falar, Sidney. Filmado aí,
No caso, você acha que sem o fator humano, a possibilidade de há queimadas, por exemplo, e esses seres depender dessa queimada para a sobrevivência? O que você acha sobre isso? No Cerrado, com certeza, tá, Sidney? É que as queimadas que acontecem no Cerrado, elas são muito relacionadas principalmente à quebra de dormência de semente, né? Então, para a planta tem um efeito muito forte. Para os animais, é muito comum que eles tenham estratégias de refúgio. Só que uma queimada que ocorre naturalmente no Cerrado, ela nunca vai ser daquele porte da queimada que ocorreu na Univerde, tá? Nos últimos, que na verdade parece que está ocorrendo anualmente, nessas queimadas grandes lá. Que não foi uma coincidência, né? Acho que foram 3 anos seguidos, né? Infelizmente, sim. Eu ando muito por aqui, eu vejo muita queimada, sabe? É difícil. Sim. Porque tem umas que são naturais, mas essas desse tamanho, elas não são naturais, tá? Elas são provocadas. E eu não sei se você se recorda, em 2018 teve uma tão feia, que ela pegou assim, um trecho enorme da MG 427. Eu lembro, cancelaram até as aulas, velho. Exato, aquilo lá foi assustador. Eu estava afastado fazendo pós-doutorado, né, em Rio Preto. E aí eu retornei para Uberaba, porque eu vinha, né, de vez em quando, porque eu tenho casa, né, aqui em Uberaba, eu vinha eventualmente aqui em Uberaba durante o pós-doutorado. Eu fiquei em choque quando eu vi a proporção da queimada, e a queimada já tinha acontecido há alguns dias. O cheiro na rodovia estava insuportável. Então, pode acontecer, existe adaptação, só que queimadas desse nível, né, que aconteceram na Univerde, que aconteceram ali na MG 427, os organismos não têm adaptação para isso não, tá? Elimina tudo, né? Sim, aí provavelmente você tem ação humana e muitas vezes você tem mais de um foco de incêndio, né? Porque quando é queimada natural, mais comum é ter um foco único e aí o fogo fica mais restrito. E aí o que acontece com essas queimadas que a gente tem vivenciado, que são vários focos, e aí você tem esse fogo se alastrando, né? O galego, mas outra coisa, jacaré na nossa região não é comum, não, é? Não, jacaré é mais comum quando você vai em direção ao Pantanal, né? Aquelas regiões mais para o centro-oeste é mais comum. Você ficou sabendo que apareceu um na cidade, né? Sério? Será que não veio do zoológico, não? Não sei, parece lá do Praça Shopping lá. Ah, deve ter fugido do zoológico, hein? Ele tava naquele. Ai, aquele corguinho que passa ali de frente à Praça Shopping, que eu esqueci o nome. Sim, Ele eu tava lá. sei. Gente, esse jacaré fugiu do zoológico, não fugiu? Porque o zoológico é ali atrás do Mas shopping. não tem mais animal no zoológico. Eles tiraram todos? Ah, meu primo, ele Não. não tinha, não, mas ele Eu, tinha me falado. na Ah, última que dó. visita que eu fui lá, eu vi 5 jacarés lá. Ah, gente, será que. Mas eu acho que ninguém vai contar, né, que fugiu do zoológico, né? Não, Mas, você acha? Pô, porque assim, aqui na região, se bem que assim, a gente não pode descartar a hipótese desse jacaré ter vindo, né, por rios chegado aqui. Porque, por exemplo, capivaras não são animais naturais, né, do Cerrado. Capivara é um animal de Pantanal. E aí o que aconteceu? Em virtude dessas comunicações de rios, as capivaras foram descendo, né? E aí você tem capivara praticamente todo esses mananciais urbanos, né? É muito difícil uma cidade que tenha manancial urbano que não tenha capivara. Só que nativamente a capivara não é do Cerrado, ela é do Pantanal. Então a gente não pode descartar totalmente. Mas eu acho, né, uma hipótese que esse jacaré, a chance dele ter, sei lá, vindo lá do zoológico é muito grande, ainda mais onde foi encontrado, né? Porque o zoológico, mesmo eles tendo tirado os bichos, às vezes eles mantiveram alguns em quarentena, viu, Gabriela? Pode ser. Porque tem os em quarentena que são mantidos, né? E lá você pode manter por questões de conservação também. Uhum. Porque Então, os bombeiros falaram que esse era filhote, ele tinha no máximo uns 2 anos, parece. nossa, será que veio, gente, da. Porque pô, não é descartada a hipótese, entendeu? Que ele pode ter vindo descendo do Pantanal para cá, e aí você tem essa questão dele chegar aqui. Mas não quer dizer que ele. Porque pô, às vezes pode ter algum criadouro, sei lá, não precisa ser aqui perto em Uberaba, mas algum criadouro que tem algum tipo de comunicação fluvial, né? Que vai comunicar aqui com Uberaba, e pode ter fugido algum também desses criadouros, né? Mesmo que seja um pouco distante. Porque esses bichos vão nadando, eles podem eventualmente chegar, né?
Credo. Professor, aqui na minha cidade também tem assim, tem um lago, mas que ele foi construído, ele não é um lago natural. E já apareceu jacaré aqui também. A gente não tem Nossa. ideia de onde veio, mas já apareceu jacaré aqui no lago. Gente, eu tenho uma segunda hipótese. Na verdade, uma terceira, né? Que é a primeira que podia ter fugido do zoológico, a segunda que tenha descido do rio. Terceira, que às vezes alguém que tenha pego esses bichos aí, não deram conta de manter, às vezes, sabe, a ideia era fazer um criadouro, porque carne de jacaré é uma carne valorizada. E aí não tem o que fazer com o bicho, libera, sabia? A gente não pode descartar também essa questão de ter liberado, Aqui eu não, acho tá? um pouco difícil, porque a cidade é tão pequenininha, apesar que a gente às vezes não sabe, né? Mas, Às vezes alguém de fora, né, Giovana? Justamente porque a cidade é pequena, alguém mas com. assim, tem um rio aqui, o Rio Mogi, que ele é próximo da cidade, mas conexão assim com a cidade mesmo, o rio não tem. Então, tipo, a gente não sabe Gente, muito. Tem, tipo, corguinhos, assim, mas sabe, nossa. já É canalizado. porque é muito É estranho, porque muito assim, curioso, assim. esse bicho, ele precisa de corpo d'água para se deslocar, né? Entendeu? Ele não vai se deslocar pela terra, ele vai se deslocar pela água mesmo, né? Então tem que ter algum tipo de comunicação, assim, né? Com corpos de água maior em algum momento, né? Gente do céu, ai, dá até Sim, medo, hein? tipo, o corpo, não lembro se foi o corpo de bombeiro, não sei o que foi que tirou ele de lá, mas não tem uma explicação lógica de onde que veio, sabe? Aí provavelmente não vai virar público, né? Porque se alguém liberou esse bicho lá, porque assim, a gente não pode descartar a hipótese desse bicho ter vindo de outras regiões e tudo mais, mas a gente não espera encontrar jacaré encerrado, por exemplo, ou capivara encerrado. Não são bichos que você espera encontrar, sabe, em ambientes de cerrado. Você espera encontrar em ambientes que tenha períodos do ano que você tenha rios com cheia, entendeu? Que é o caso, por exemplo, de Pantanal, Floresta Amazônica, esses lugares que você tem, né? Rios de corpo maior. Tá, mas tá, tem o Rio Grande, não sei o quê, né, que acaba meio que estando por aqui. Mas mesmo assim, Mas assim, muito. aqui na minha cidade é estado de São Paulo, é tipo 3 horas de Uberaba, então, Ah, é mais pro interior. então Você também é não de sei, onde, assim. Giovana? É Pradópolis, próximo de Ribeirão Preto. Tá, ali já começa a ter uma. Na verdade, ali você já sai do. Aí não é mais cerrado, né? Aí Não. já é Mata Atlântica. Mas mesmo assim, gente, não é um bicho que você espera Então, encontrar assim. eu Não. também não consegui entender quando eu soube, assim, eu fiquei É, até sem eu saber explicar. levantaria a hipótese que alguém que deve ter tentado um criador, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, tenha. Sabe, às vezes leva. Às vezes aparece alguma fazenda tem comunicação com o rio, mas aí como você está falando de uma cidade muito pequena, é muito, muito louco isso aí. Muito louco. Se vocês souberem novidades desse jacaré, vocês me contem, viu? Esse da tua cidade deve ter ficado quieto, né? Chegou os bombeiros levaram embora e tá tudo certo, né? Ninguém Ah, deve ter é. comentado mais. Mas aqui em Uberaba talvez tenha mais repercussão, porque como a cidade é maior, você vai ter mais gente cobrando, né? Informações. Vamos ver se vai sair informação de onde que esse bicho veio. Professor, eu falei com Professor, tive uma informação aqui. Ah, Gabi, rapidinho. Ah, Minha tia falou assim que soltaram ele lá, mas que aqui próximo tem. certo. No Criador? horto aqui próximo tem. Não criadouro, tipo, é porque tem corpo d'água e tem uns que chegam a 2 metros, assim, tipo, grande. Mas aí devem ter colocado, né? Porque, por exemplo, esses jacarés que a gente tem aqui no Parque do Jacarandá, eles foram trazidos, né? E mantidos em cativeiro. Eles não foram capturados aqui, entende? Então, esses do Horto, da tua cidade, provavelmente eles devem ter sido capturados e É de um levados. assentamento aqui próximo da cidade, assim. Sim, então alguém deve ter levado também, sabe? Às vezes pra... Sim, é. Credo, que medo. Gabriela, você tem notícia do jacaré de Uberaba? A de Ah, tem. Pradópolis a gente já descobriu. Ele foi levado para Fazul e de lá eles iam liberar ele em algum local adequado. Certo. Falei com meu primo É. agora, ele falou assim que os do zoológico morreram e o que sobreviveu foi Ah, roubado. como assim, gente? Roubaram o jacaré lá. Aí, Imagina como é que rouba jacaré assim, do nada.
Então, Não né? percebe? Um bicho desse tamanho. Gente do céu. Oh, mas o que fizeram? Porque tinha uns felinos, não tinha umas coisas assim naquele zoológico? O que eles fizeram com esses Tinham. bichos? Tinha, Não tinha. sei. Ele Tinha falou que não arara, tinha tinha nada. jaguatirica, tinha onça, Mas tinha foram transferidos, foram levados para outro lugar ou morreram urso. também? Ai, não sei. Eu lembro que eu acho que os lobos que tinham lá, o lobo-guará, por exemplo, tinha morrido. Mas os outros eu não sei. Eu vou perguntar pro meu primo. Se ele me responder aqui, eu Ah, é aviso. perfeito. Nossa, gente, que dó. Nossa, Nossa, gente, mas roubar um jacaré, pelo amor de mas Deus. o Parque do Jacarandá, então, hoje está totalmente fechado. Ele não serve nem como parque urbano, assim. Não, ele tá fechado desde dá um pouco antes da pandemia. É, sim, eu levava aluno lá, eu parei de levar porque tinha fechado. Sim, ele já estava fechado. Não abriram mais, não. Ai, gente, que dó, né? Porque é um lugar tão legal. Ali para fazer atividade de educação ambiental era muito legal. Dentro do parque, né? Não um zoológico, assim, É mas o ótimo. parque. Eu gostava Eu bastante. tenho, eu tenho um episódio engraçado lá dentro. O que aconteceu com você, Laura? Quando eu fui lá com os meus primos, tava eu, o meu primo, minha prima e meu padrinho. Aí, meu primo tava enchendo o saco do meu padrinho pra comprar açaí. Aí, de repente, eu olho pro lado, meu primo tá subindo numa árvore que é parecida com açaí, mas não é açaí. Sabe aqueles açaí falsificados, então? Sim. É aquele tipo de árvore. Aí, quando eu olho para cima, o menino com um monte de fruta na mão, e aí ele não sabia que aquilo lá pinicava ele. Aí, Ai, de mas ele repente, chegou a comer? ele queria para comer. Ele pensava que era açaí, mas não era açaí, era outra fruta. Aí ele pegou, pensando que servia para o consumo, né? E aí, de repente, ele soltou todas as frutas no chão e começou a se coçar. Ou seja, aquilo que era para consumo, na verdade, era para causar alergia. Nossa. Mas ele caiu da árvore? Não, Ah. ficou só. Você ficou, nossa, Não, gente. ele conseguiu descer. Ele conseguiu descer normal. Não, menos mal, né, gente? Mas olha o desespero para sair, credo. Nossa senhora. Deus me livre. Esse que Bom, gostou de sair. ah, tadinho. Bom, a Miriam, ela tinha colocado aqui que ela achava que o pastor alemão, né, era mais perto de lobo. Miriam, apesar dele ter uma fisionomia por causa do focinho, né, principalmente, os pastores em geral, eles ficam, é outro grupo, é bem mais recente do que, não ficam nem próximos do chau-chau, desses grupos dos cães asiáticos, né? Eles ficam, teve um trabalho que eu orientei, que o aluno, ele fez uma revisão sobre essa evolução dessas espécies, né, desses tipos, né, de cães por seleção artificial. E aí tinha uma filogenia que mostrava. Eu vou tentar localizar esse TCC e aí eu compartilho com vocês, tá? Essa parte que é bem legal, sabe, esse trabalho aí que... Mas os pastores, eles ficavam num grupo bem, bem longe, assim, de lobo, nem é tão perto assim. Eles estão bem mais distantes, né? Apesar de parecer, né, a morfologia... Bom, pessoal, voltando aqui então para a questão lá da aleatoriedade ambiental, eu falei a questão do clima, né? A questão, né, da disponibilidade de alimento também pode variar, porque, aliás, a provisão de alimento, né, a disponibilidade de alimento, ela está muito relacionada à variação climática, né? Porque dependendo da condição climática, pode ter mais ou menos alimento. E isso também pode impactar as taxas de predação e competição. Por quê? Se tiver muito alimento disponível, há uma tendência da competição por aquele alimento reduzir. Se tiver pouco alimento disponível, há uma tendência à competição aumentar. Em relação à questão da predação, se, por exemplo, tem muita disponibilidade de produtores, né? Então, plantas, gramíneas, etc. Os herbívoros tendem a aumentar o tamanho populacional. E aí, os predadores de herbívoros, como aumenta o tamanho populacional de herbívoro, tende a aumentar também de tamanho, certo? Então, por isso que isso pode produzir, né, variação nos tamanhos populacionais e aí tem impacto na variação genética das populações. Também nos locais, esse aqui mais principalmente para aves, né,
de preparação de ninhos. Só que além dessas variações ambientais, tem as catástrofes naturais, né? Enchente, queimada. Quando o Sidney fez referência, né, da queimada, existem queimadas naturais, tá, Sidney? E aí, claro, que isso tem um impacto, mas dependendo, né, da proporção, muitas espécies que estão ali estão adaptadas, mas tem queimadas que são produzidas pelo homem, e essas da Univerde todas, elas tiveram um efeito drástico, né, sobre a diversidade das espécies que habitam aquela mata. Porque eu não sei se vocês já notaram, dentro da Univerde você tem uma mata ciliar bastante preservada, inclusive, que eu acho que até o professor Wagner, né, a professora Tambellini, eles utilizam os espaços ali, né, numa situação que a gente tem o ensino presencial. Ou eu estou enganado? O Wagner eu tenho quase certeza que ele usa. Sim, usa. Essa mata ciliar, ela dá até aqui na porta da minha casa. Isso, é bem extensa, Eles né? tentaram acabar com ela. Mas aí não pode por lei, né? Porque mata Não, ciliar mas você não eles pode estão mexer. construindo um condomínio, Ai, meu Deus. numa APP, um pouco para cima da mata ciliar. Aqui no bairro, a gente já tentou brigar, já tentou barrar, mas até agora a gente não conseguiu. E não vai, né? São mais de 22 mil árvores que eles estão derrubando aqui na mata. A gente não está conseguindo barrar o negócio. Não, é isso, acho que tá. Porque se a prefeitura tiver aprovado, para reverter isso aí, difícil, hein? Foi aprovado na gestão passada do Paulo Pial. Então, infelizmente, vai se perder. E é tão legal, né, que você vê uma coisa bacana da Univerde é justamente isso, porque ela tem umas partes lá pra gente que é da biologia que é fantástica. Hoje eu tava lá, né, aí sem aluno, imagina, tudo sozinho, aí eu fiquei olhando e falei assim, gente, olha a extensão dessa mata, eu nunca tinha prestado atenção que ela é tão, né, extensa. Ela é gigante. E a variedade de animais que tem aqui, porque aqui na minha rua, como um pouquinho depois é a mata ciliar, porque passa um córrego que dá lá no Rio Uberaba, né? Sim. Então a gente tem casa só de um lado da rua. Do outro lado não pode ter casa. Não, é muito animal. Mutum faz ninho aqui. Sagui, né? Tem esses primatinhos. Tem coisa demais. Né? Cobra, tem cada tipo de cobra. Tem até aquela... Ai, como é que chama aquela cobra que corre atrás da gente? Eu sei. Eu esqueci o nome dela, mas tem dela aqui. Não é boipeva, Eu esqueci, eu sei qual que é. Caiçara, não é? Não. É a caninana. Caninana, é caninana. Nossa, tem caninana? Tem. Ela correu atrás do meu vizinho. Ainda bem que se morder não tem veneno, então tá de boa. Pode levar mordida, credo, que medo. Professor. Oi, pode falar. Aqui na minha casa também já apareceu cada bicho, que, pelo amor de Deus. Apareceu lagarto, já apareceu cobra, já apareceu... Mas tem mata aí também? Oi? Tem mata ciliar, alguma mata por aí também? Tem. Nossa, eu moro no centro, né, praticamente. Já apareceu pássaro aparece bastante por aqui. Aqui na minha casa, uma vez, eu moro perto da Guilherme Ferreira, mas eu moro perto da Mata do Ipê, né? É mais ou menos perto da Mata do Ipê. Uma vez apareceu uma saracura 3 potes aqui, dentro da minha casa. Eu levei um susto, porque imagina, eu tenho gato, né? Professor, eu preciso contar essa história, então. Conte. Da saracura. Você? Saracura. Da saracura? Simplesmente aqui em Uberaba. Aqui em Uberaba, e eu moro na região... Eu vou contar a minha história agora da saracura. Tá, conta. Eu quase morri, porque eu nunca tinha visto, eu conhecia pelo canto, né? Mas eu nunca tinha visto perto. E aí eu fiquei com medo, porque o bico dela é meio assim, né? E os meus gatos doidos querendo matar esse bicho, esse trem não saía daqui da minha casa, e eu com medo de pegar. E aí depois me falaram que é super comum nessa região que eu moro aparecer saracura por causa da Mata do Ipê. Conta a sua. Aí em Uberaba eu moro numa pensão, né? E são 2 andares a casa. E a minha casa, ela tem uma porta que dá para tipo um terraço, né? Mais ou menos, para falar isso, sabe? Que como tem uma sacadinha, por assim dizer. Aí, num belo domingo de manhã, às 6:30 da manhã, mais ou menos, o meu quarto era onde ficava um escritório. Então, ele é quadradinho e logo em seguida tem uma sala.
de repente, do nada, começou a cantar um negócio que parecia uma ambulância dentro daquela sala, que deu um eco, que acordou a casa inteira. Eu literalmente caí da cama nesse dia. Aí eu abro a porta do meu quarto, literalmente na frente da porta do meu quarto tem um bicho de olho vermelho, com um bico meio estranho, e cantando, voando pra lá, batendo as asas, bateu pra todo quanto, cagou a sala inteira. E, enfim, ela saiu depois no final, lá na parte de baixo, por uma porta lá perto da cozinha, ela sujou a casa inteira. O professor foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na vida, sem brincadeira. É assustador. E me parece que não é tão raro, viu? Aparecer saracura 3-pod assim na. Porque aqui, na verdade, quando a gente pensa na mata do IP, a região é grande, né? Que acaba estando perto, né? Então você tem até perto da Badia, né? Porque aqui onde eu moro é São Benedito, na verdade, né? Mas você pensar a posição da mata do IP, então é muito comum, e parece que elas vêm tudo da mata do IP mesmo. Eu sei que elas estavam de trás da privada, eu fui no banheiro, e aí, a hora que eu olhei do lado da privada, eu vi isso aí, eu achei que era, sei lá, uma entidade, sabe? Porque é muito estranho, muito estranho. E aí, depois que eu vi que era um bicho, eu tirei foto, aí eu mandei no Facebook, falei assim, gente, o que é isso? Aí o povo, é saracura, saracura. E aí depois os gatos ficaram doidos, aí não sei o que aprontou, ela acabou saindo pelo portão da minha casa. Correu, não cagou, eu não tive essa infelicidade. Mas eu sei que eu fiquei com medo de levar uma bicada, assim, de verdade, assim, porque primeiro eu achei que era uma entidade, né? Aí depois que eu vi que não era uma entidade, aí eu vi que era um bicho, aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer com isso, né? Mas, gente, quer dizer que Uberaba, então, ainda é uma área que tem bastante vegetação ainda, viu? Apesar, né, Gabriela, do povo tentar destruir as matas, tudo que tem aqui ainda tem bastante. Tristeza. Ai, uma tristeza. E aí, falando em destruição, questão de queimada, aqui é uma situação bem séria, e eu acho que precisaria ter alguns estudos a mais sobre biodiversidade aqui na região, viu, gente? Porque eu acho que deve ter bastante impacto na biodiversidade aqui. Porque a gente está falando de queimada na Univerde, mas nas rodovias aqui tem queimada direto para os canaviais, né? Sim, o meu marido, ele é bombeiro. E ele fala que eles chegam assim no lugar, tem dia que como o fogo tá muito alto, muito forte, eles não conseguem, mas às vezes eles veem a pessoa saindo correndo, sabe? Dá para eles verem a pessoa colocando fogo, mas para eles, ou eles apagam ou eles vão atrás da pessoa, né? Aí eles têm que ficar para apagar e não conseguem pegar a pessoa depois. Nossa, que Mas a absurdo, né, maioria, ele gente? falou, essas aí perto da UFTM, ele falou, é Todo tudo humano. humano, tudo humano. Queimada natural não tem essa proporção dessas que tem aqui na região de Uberaba. A pena que vocês não vão ser meus alunos semestre que vem, porque esse aluno meu vai fazer o TCC semestre que vem, né? Esse da queimada, da avaliação da área da biodiversidade, né? Que a gente vai ver pela questão genética, né? Se teve um impacto mesmo, assim, para esse modelo biológico, né? Que provavelmente no semestre que vem eu vou. Não sei se semestre que vem vai dar tempo de eu ver isso na parte deriva, mas provavelmente o pessoal de 2020, 21.2, eu acho que eu vou trazer o resultado para a sala. Mas aí eu conto para vocês, tá, gente? Vocês vão ficar sabendo do dado quando o meu aluno for defender o TCC, que eu estou curioso para ver, mas é bem triste, sabe? Bom, uma questão importante quando a gente pensa em enchente queimada é que todos os indivíduos são afetados da mesma forma, certo? Então, por isso que a gente pode usar, no caso, a proposta é utilizar as apriônios indianos como o modelo, né, biológico, mas eu poderia usar qualquer espécie, porque como todos os indivíduos são afetados da mesma maneira, eu posso utilizar um que é mais fácil de eu coletar, que é mais fácil de eu analisar, para poder extrapolar, né, para as outras espécies. E aí, pessoal, para finalizar a aula, eu vou trazer um exemplo, né, com essa questão dessa aleatoriedade ambiental. Então, vejam os pandas, né? Os pandas, eles praticamente só se alimentam de bambus, certo? Então, as populações de panda, elas são muito dependentes da disponibilidade de bambu. Porém, o que acontece com os bambus? Bambus, eles não têm florescimento sazonal, certo? Então, eles podem ter florescimento em qualquer época do ano, em qualquer parte do ambiente. Então, dependendo de onde estiver a população de pandas, pode ser que não tenha disponibilidade de bambus para eles comerem, certo? E aí, o que vai acontecer? Então, não dá para prever, por exemplo, quando uma população de panda vai estar com população
maior ou menor, porque não dá para prever quando vai ter mais disponibilidade de bambu ou menos disponibilidade de bambu, certo? E aí, como as populações de panda são geralmente muito pequenininhas, o impacto disso é imenso. Laura, eu amo panda. Eu sou apaixonado em panda. O meu sonho é ver um de perto, sabe? Assim. E eles não são ursos, tá, gente? A gente fala que é urso panda, mas panda não é um urso, não. Ele é do mesmo grupo, né? Do grupo dos carnívoros, mas ele não é nem da família Ursidae, para vocês terem uma ideia. Me conta aí como é que eles são classificados, então, porque eu jurava que ele era urso. Nossa, eu não lembro a família agora, mas eles são da ordem, né, carnívora, que é a ordem, na verdade, a ordem carnívora é complicado, né? Porque gato e cachorro também são da ordem carnívora. Agora, a família. Peraí que eu te falo agora. Eu já vi Família. elefante, eu já vi. Ah, já vi um. Panda, eu não sei nem se tem panda aqui no Brasil, viu? Ah, é meio Alguma difícil coisa. achar. Qual categoria? Não, do que da família Ursidae, eu fiz confusão. Bom, se bem que eu vi pelo Google, né? Não vou confiar muito nisso, não. Eu vou confirmar depois, que eu acabei de ver aqui que é a família Ursidae, que é a família dos ursos, mas por que será que eu falei que panda não é urso? Porque eu vi isso em algum lugar. Eu vou É, pesquisar e vou falar para vocês, tá, gente? tá Depois bom. eu te falo, tá, Laura? Mas posso ter questionado, que talvez eu tenha falado alguma coisa equivocada, certo? Tá Bom, bom. Ô, pessoal, Galego, oi, pode ir. Pode uma perguntar. coisa que eu achava que, por exemplo, eu achava muito que a orca era uma baleia. Quando eu descobri que era um golfinho, eu fiquei totalmente chocada. É um golfinho. E se você. Tem uma aluna minha que ela tá fazendo. Gente, eu só tô cheio de falando dos alunos hoje, né? Tem uma aluna minha que eu tô orientando esse dela esse semestre, e ela fez uma análise das orcas retratadas em filmes. Então ela pegou Orca, Baleia Assassina, Free Willy e Blackfish, e ela fez uma análise de como a história, né, da orca é contada. E aí ela traz essa questão da discussão que não é uma baleia, que é cetáceo, mas é do grupo dos golfinhos. A defesa é pública, tá, gente? Quando for mais perto, eu até informo para vocês, se vocês quiserem assistir. O trabalho dela ficou tão bonitinho, tá bem bacana, assim, a análise que ela fez da representação das orcas. Quem gosta de orca, eu gosto, acho bonitinho. Acho que vai valer, é legal vocês presenciarem, né, o TCC dela. Professor, Oi, Gabriela, pode falar. no site da Unesp está falando que o panda é da família dos ursos. Ah, então foi erro meu, tá? Gente, ainda bem que deu tempo de retratar na aula. Ah, eu confundi com koala, gente, desculpa. É verdade. Panda é urcide. Eu confundi com koala. Gente, eu tô ficando velho mesmo, é isso aí. A questão é essa, eu tô fazendo Não é confusão já. ali. É o EAD tá me deixando louco. Fora as reuniões essa semana que estão me deixando louco. Bom, pessoal, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, querem fazer algum Professor, comentário. Oi, Laura, pode falar. eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o especialista que estuda tubarões? Gente, Você sabe ou não? não faço a menor ideia, porque um Eu queria biólogo marinho saber. pode estudar, né, tubarão, mas eu não sei qual que seria o Eu queria especialista. saber. Vou ver no Google, tá, gente? Qual Adoro especialista? essa sinceridade sua. Mas é verdade, gente. É que não é a melhor forma de consultar, não, mas eu acho que para uma consulta rápida. Ai, gente, não, agora que vergonha, isso eu sabia. Ictiólogo, porque tubarão é peixe, né? Aí É, o estudioso de peixe é ictiólogo, desculpa. Nossa, que vergonha. Não, essa foi. A idade tá batendo mesmo. é porque Pessoal, eu mais tô algum. pensando Ser em. ictióloga? Não, não. É porque, tipo assim, o meu plano inicial é mexer com DNA humano. Certo. Só que se aí não der certo, eu tô pensando em mexer com algum bicho marinho. Eu ainda não decidi qual, mas eu gosto muito Beleza. de tubarão e baleia também. Baleia eu gosto bastante também. Mas
Não sei. Laura, Tô fazendo meu plano B. Laura, Oi. bióloga especialista em tubarão. Arrasou já, ó. É uma área bacana, uma área bacana. É legal você tentar procurar esses lugares, por exemplo, Projeto Tamar, às vezes eles têm alguém que estude tubarões também. Ah, meu filho já foi lá várias vezes. Sim, às vezes tem A alguém Letícia que... Turgene já fez a questão de baleia aí já, ué. Lembra dela? Quem? A Letícia Turgene. Ah, é verdade. E ela fez no Tamar, não foi? Então, eu lembro que foi no sul, acho, mas não lembro que lugar que é, não. Não, mas eu acho que ela foi pelo Tamar, verdade. Ah, Porque a irmã dela também já tinha ido, a Camila. Que eu não sei se você chegou a conhecer, que ela fez biologia também, aqui na UFTM, que é uma turma mais antiga. Não, é legal. O Tamar seria Eu sugiro que você entre em contato com o Tamar. professor, E o Tamar recebe estudante de biologia, viu? Para fazer temporada. dá para fazer estágio de pesquisa científica lá no Tamar, se for para Com especializar minha? certeza. Com certeza. A Letícia é um exemplo. E a irmã dela, Camila, também. Mas aí Teve uma... elas fizeram antes ou não? Depois da licenciatura ou elas já Durante. começaram? Não, durante. Porque aí você pede para fazer o estágio como estudante, né? Aí eles aceitam estagiário. Porque eu lembro, a Letícia eu não lembro direito como que foi, mas a Camila, ela chegou a trabalhar no Projeto Tamar, e aí ela trabalhava no museu como guia, sabe? E aí Ah, ela trabalhava na processo de pesquisa também. Então acaba meio que fazendo, é bem legal, assim. eu vou procurar fazer. Né? Mas procura o Tamar. O Depois dessa Tamar, pandemia, eu vou começar a mexer com esses estágios. isso. E aí você tem várias bases, né, do Projeto Tamar. Então, dependendo do organismo, você vai ter a base mais apropriada. Então, provavelmente, no caso da Letícia, as baleias devem ser o grupo que está no sul. Porque aí você tem um pessoal no litoral de São Paulo, tem o pessoal do Nordeste também. São várias bases, né, do Projeto Tamar. Sim. Que Eu tô aí é pensando em ir pro Nordeste, né? Porque eu gosto, assim, talvez tubarão seja lá, né? Porque lá que costuma aparecer, né? Tubarão aqui na costa do Brasil. eu tenho o sonho de conhecer Fortaleza, a Bahia, que eu de lá. Mas eu nunca saí do Sudeste, por falar a verdade. Nem Não, do Sudeste eu nunca saí daqui. Mas... aproveita e já une o útil ao agradável. Conhece o Nordeste e já vai fazer Exato, um estágio no Tamar. Né? exato. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Tranquilo? Professor, Oi, pode falar, Giovana. eu queria falar com você depois do final da aula, mas seria sobre evolução humana. E se você puder ficar um pouquinho. Posso. Então, eu vou interromper a gravação aqui.